Se tratando de venda complexa, eu gosto de fazer um paralelo. Para eu pegar uma latinha de Coca-Cola, eu faço uma campanha digital, eu mostro o produto é mais barato, é fácil, não tem que explicar, você abre e toma. Agora, para eu pegar e fazer uma comunicação em cima de um produto que eu tenho que explicar para o médico que com esse produto ele vai ter um ganho, uma diferenciação, vai conseguir, vamos supor, salvar uma vida, se tratando de algo muito mais complexo. Então, aí ele precisa pegar esse produto, ele precisa usar, ele precisa entender, ele vai comparar com o concorrente. O desafio é esse. Então, é isso que eu sinto nessa área. É bem mais complexo. Então, acho que o X da questão, nesse caso, para a área da saúde, mora aí. Essa área de marketing, as coisas são tão voláteis, tão rápidas, tá acontecendo tudo tão ao mesmo tempo, que eu acho que se você não for pelo menos ligado ali não precisa ser no 220, mas no 150 ali, você acaba ficando para trás, entendeu? Então, tecnologia eu acho muito importante, cara, tá ligado nas últimas tendências, principalmente inteligência artificial, algo que há 2, 3 anos atrás eu achava inimaginável, de eu estar tão por dentro, e hoje assim eu não vivo sem. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast. Hoje o tema do nosso episódio é como alinhar marketing e vendas em negócios de saúde. E para falar sobre o tema, eu estou aqui com um convidado especial. Não vou revelar ainda esse convidado, eu só quero te deixar alguns recados antes de começar o AmplificaCast. No nosso YouTube, se você estiver assistindo por aqui no YouTube, se inscreve agora no nosso canal, ativa as notificações e ajude o AmplificaCast a alcançar mais pessoas. Já estamos com mais de 14 mil inscritos. Estamos crescendo a nossa base do YouTube e muito obrigado pela sua participação, pela sua inscrição e por acompanhar o nosso conteúdo. E o AmplificaCast tem se tornado um podcast relevante no mercado. E se você está nos ouvindo aqui ou assistindo pelo Spotify, aperta lá 5 estrelinhas, avalie esse episódio e nos ajude também recomendando esse episódio para mais pessoas que está aí no grupo do seu WhatsApp, seja os grupos de trabalho, o grupo da sua família. Ajude o AmplificaCast a crescer, beleza? Então vamos lá, você é do segmento da saúde, você quer aprender sobre técnicas de marketing, sobre aplicar conceitos de growth no segmento da saúde. Eu estou aqui com um convidado especial, Alexandre Pasquinelli, é isso? Falei certo? Falou. Falei certo, é isso. Seja muito bem-vindo ao AmplificaCast. O Alexandre, ele é coordenador de marketing na GFE do Brasil, que é uma empresa que atua no segmento da saúde. Seja muito bem-vindo ao AmplificaCast, pode se apresentar aí para a nossa audiência. Obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite, para o horário que você esteja ouvindo. Sou o Alexandre Pasquinelli Gomes, mais comumente Alexandre Gomes. Atuo na área de saúde, como coordenador de marketing da GFE do Brasil. Nós somos uma empresa de acessórios para endoscopia, diagnóstico. E, Eric, obrigado pelo convite. Vamos lá. E comenta aí da musculatura da empresa, né? A GFE é do Brasil, mas ela não é só brasileira, né? Não é só brasileira. Nós somos de um grupo americano, a Diversatec Healthcare, que atua na área de diagnóstico, na área de endoscopia, e estamos espalhados aí no mundo inteiro. No mundo inteiro. Estão trabalhando com ações de marketing no Brasil e fora do Brasil. Exatamente. Esses são os desafios, né? Grandes desafios. Não, legal. Conta aí, você sempre trabalhou com marketing? Estava vendo o seu perfil no LinkedIn, a gente estava analisando. Você já trabalhou com vendas, já trabalhou em outras áreas. Como que foi essa coisa da comunicação, de quero trabalhar com marketing? Como que foi a sua trajetória profissional? Cara, eu me formo em relações internacionais, inclusive. Pode até ter a ver em algum sentido a área de humanas, tudo bem, que comunicação social também é humanas. E caio na Ambev ali de paraquedas, não tenho nenhuma vergonha em falar isso, ali no final da faculdade você meio que... Você no trabalho, né? Nossa, preciso fazer alguma coisa, como que eu vou aplicar o que eu aprendi aqui na faculdade para dentro da indústria? Como que você vai dar ROI? Né? Como que eu vou diminuir o churn ali? Aí... Não era a área que eu tinha interesse, estava em operações financeiras. Você estava em operações financeiras? Isso. Tinha passado o programa de estágio ali da Ambev, tinha sido aprovado. Estava em exatas, né? Estava em exatas ali. Pois é, na área, para economia, porque relações internacionais tem muita economia também, tem. Né? É uma boa parte da cadeia é economia. E, aí... Mas você formou em relações internacionais? Me formei em relações internacionais. Como eu sempre gostei de futebol, eu queria ir para o futebol, de qualquer jeito. Tive um professor de economia na Facamp, lá em Campinas, que foi presidente do Palmeiras.
E aí tentei o contato com ele e ele me deu uma força e acabei caindo no Palmeiras. Para trabalhar com marketing esportivo, minha primeira experiência com marketing de fato, já estava fazendo... Formado em Relações Internacionais, trabalhou na Ambev, operações financeiras, depois foi para marketing esportivo. Saí da Ambev. Desisti ali da carreira dentro do meio corporativo de fato, para depois voltar. Aí você encontrou sua vocação ali? Sim, a comunicação, até a facilidade para algumas coisas, na hora de aprendizado de idioma também, falar assim, sempre foi mais tranquilo. Pelo menos você tem que tem um dom, assim, alguma coisa, me ajudaram nesse ponto. Memória, matemática, essas coisas, não ganhei esse dom, mas a parte de comunicação fui ali ajudado. E aí eu caí no Palmeiras, já estava fazendo pós-graduação na SPM em São Paulo, 2012. E aí ele mexendo com tudo dentro do marketing de futebol. Isso 2012? 2012. Aí você nasceu em Campinas? Sou de Campinas. Nasceu em Campinas, aí fez SPM aqui em São Paulo? Isso, ali na Vila Mariana, na aí Joaquim Távora. Távora. Pra cá? Não, morava aqui. Ah, você morava aqui? Trabalhava, fazia pós e morava por aqui. Ah, que legal. Aí ficou morando aqui quanto tempo? Deu 1 ano e meio. 1 ano e meio? E depois vem a proposta do Figueirense, lá de Santa Catarina. E aí você imagina, 23, 24 anos por aí, proposta de Floripa, salário era legal, o desafio era muito bom. E aí eu vou para Florianópolis. Continuo no marketing esportivo. Aí ficou lá quanto tempo? Em Floripa, 4 anos, por aí. Cara, e como é que é assim? Eu até título de curiosidade, claro, né? Acho que é legal falar assim. É uma coisa que movimenta muito dinheiro. A gente percebe que movimenta muito dinheiro, né? Pelos esses patrocínios e tal. Você trabalhou no Palmeiras e depois foi pro Figueirense, assim. Como que era lidar com esses patrocínios? Você ia atrás desses patrocínios? Isso vinha até você de forma orgânica? Como que eram essas... Na época, existia um contrato da Caixa com muitos clubes do Brasil para fomentar o futebol. A Caixa também tinha... Inclusive, a Caixa foi um dos clientes da agência que eu trabalhei, Nova SB. Acho que ficou lá uns 8, 12 anos, eu acho. Então, com certeza, os patrocínios da Caixa devem ter passado por aí também. Existia na época... Porque as agências intermediam isso, né? Claro. Existia na época... Tudo é verba de mídia. Verba de mídia. As grandes verbas de mídia, né? A Caixa queria fomentar o futebol, ajudar os clubes ali, porque os clubes não são solventes, né? Ali tem uma dificuldade muito grande, dificuldade financeira grande. Então, a Caixa, na época, tentou ajudar os clubes. Ela patrocinava, se eu não me engano, do Campeonato Brasileiro de 8 a 12, era alguma coisa assim. Você pegava, vários clubes tinham patrocínio da Caixa, o Figueirense também era esse caso, só que era um patrocínio meio que fechado. O Flamengo também tinha, então tinha vários clubes que tinham patrocínio. Obviamente que as cotas eram muito diferentes. Então, no caso do Master, que era a Caixa, a gente não precisava fazer muita coisa. Era um contrato fechado diretamente com a presidência do clube. E a gente fazia parte de ativação. E sempre tentava pleitear uma expansão, uma verbinha aqui, outra verbinha ali para fazer ativação. Mas era muito difícil porque era um contrato federal, né? Então, era bem difícil. Então, como é que foi assim aí depois você foi para outras empresas? Porque trabalhar com essa coisa do marketing esportivo eram grandes cifras, né? De patrocínio, né? Estamos falando de milhões, né? De milhões. Na época também. Sim. O contrato girava em torno de uns 5 milhões por aí. Então, são verbas grandes, assim, né? Para patrocínio. E aí depois você ficou no Figueirense 4 anos, e aí depois você vai para outro segmento. Eu começo a cair mais para a área de TI, na área de inteligência de mercado. Que é uma base boa, né? Porque inteligência de mercado hoje, tudo que você vai fazer, você precisa conhecer o mercado, que você vai atuar, né? Foi isso que me seduziu na época para fazer esse shift aí, essa mudança. E foi muito legal aprender os bastidores ali. Eu não estava mais diretamente na ativação, eu estava mais nas métricas, mais analisando o KPI, mais vendo como a gente podia fazer o nosso produto ter uma diferenciação se eu aplicasse, de repente, tal estratégia. E aí tinha um contato direto com o comercial também, para pegar mais insights. Isso foi muito bacana. Muito bacana. E aí, como que você foi parar assim, no segmento da saúde? E assim, também, como que é essa coisa assim, de trabalhar com grandes verbas, depois... Obviamente, as empresas que você começa a passar para frente, nem todas têm essas verbas milionárias para investir em mídia, né? Então, são outras realidades. Tem que fazer mais com menos. Esse é o dia a dia do marqueteiro raiz, né? Fazer mais com menos.
O famoso budget. A gente tem que administrar, né? Administrar e sempre tentar colocar no papel onde eu vou ter o maior retorno com menos investimento possível. Obviamente que isso é uma utopia, nem sempre se aplica, mas em alguns casos, por exemplo, no caso da GFE, a gente tem que estar presente, sim ou sim, em alguns eventos-chave. Porque nesse meu período lá dentro, a experiência que eu tenho é que existem alguns eventos que, se o médico está lá, vai no evento, são 50 expositores, não todos são seus concorrentes, mas alguns seus concorrentes direto, e não te vê lá, opa, peraí, o que está acontecendo com a GFE? Por que ela não está aqui? Então, isso a gente tem que avaliar também. Algumas participações são extremamente necessárias nesse caso. E é um investimento pesado em alguns eventos. Então, o foco hoje de vocês é estar presente nesses eventos que são estratégicos para reforçar a marca e estar mais próximo ali dos Sim, médicos para aumentar o nível de consciência, né? Sim, se tratando de venda complexa, por exemplo, eu gosto de fazer um paralelo. Para eu pegar uma latinha de Coca-Cola, tudo bem que ele já tem uma construção de marca gigantesca, está na nossa infância, igual o McDonald's. Sim. Aquele esquema de catequizar desde o comecinho, como é que lanche feliz, mas beleza. Eu faço uma campanha digital, eu mostro o produto é mais barato, é fácil, não tem que explicar, você abre e toma. Agora, para eu pegar e fazer uma comunicação em cima de um produto que eu tenho que explicar para o médico que com esse produto ele vai ter um ganho, uma diferenciação, vai conseguir, vamos supor, salvar uma vida, se tratando de algo muito mais complexo, então aí ele precisa pegar esse produto, ele precisa usar, ele precisa entender, ele vai comparar com o concorrente. Então, assim, o desafio é esse. Então, é isso que eu sinto nessa área. É bem mais complexo. O retorno não é rápido, são migalhas e migalhas que a gente vai atuando ali, ganho institucional, eventos, os workshops que o médico tem a oportunidade de pegar o produto, comparar, usar, ver a facilidade ou não desse uso. Então, acho que o X da questão, nesse caso, para a área da saúde, mora aí. E como é que foi assim, essa virada de chave? Porque trabalhar em outros segmentos que não são regulamentados pela Anvisa é um tipo de trabalho. Aí, quando você vem para um ambiente regulamentado, você se depara com uma série de coisas que não pode fazer. Não pode fazer. Então, Eric, imagina... Você tem que fazer um curso. Para trabalhar com marketing no segmento da saúde, você precisa fazer um curso para entender a Anvisa. Para depois você pensar no que você vai criar, né? Imagina uma bactéria, quando o cara vai colocar a luva, fazer uma operação, uma bactéria que seja, se entrar dentro do paciente, ele pode ter uma infecção generalizada. Imagina como é que tem que ser a estrutura, o estoque, o armazenamento de uma empresa do ramo da saúde. Nossa. É altamente controlado também, limpo, né? Controlado, temperatura controlada. Por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, a gente não pode ter nenhuma comida. Ah, é? A gente pode ter dentro da cozinha, na área do café, beleza. Mas nas áreas que são para isso. Na área que a gente trabalha, não pode. Nossa. É uma regulamentação da Anvisa e é auditado também. Auditado, né? Faz todo sentido. Né? Porque os produtos não podem ter nenhum contato com coisas externas. Assim. Então, vem tudo lacrado, tudo bonitinho. É um desafio. Ele foi um choque no começo, mas depois que a gente vai entendendo o mercado e conhecendo, você vê que algumas coisas fazem sentido. E hoje, assim, por exemplo... Quando eu falo isso por experiência, a gente trabalha atendendo o segmento da saúde, a gente entende também os desafios que é atender uma indústria farmacêutica, por exemplo. Você tem, às vezes, tem a questão da verba, que a verba não é uma verba abundante, e você tem públicos que são muito nichados, né, em menor quantidade. Então, você tem que ser criativo para poder... Como que eu consigo conversar com o médico, né? Como que eu consigo criar ações para poder aumentar a visibilidade daquilo que eu faço, sem falar que eu vendo um produto, na consciência, por exemplo, do diretor de compras, né? Então, como que hoje vocês trabalham os pilares de marca, fazem campanhas também de conversão de leads, como que é essa estruturação do marketing no segmento da saúde, haja vista que as coisas são muito restritas, né? Bom, hoje a gente tem, se a gente pegar todo o escopo de marketing, desde a parte do endomarketing, que é feito para engajamento de colaboradores, desde a parte institucional, como marca mesmo, o branding da coisa, se atentar às cores, estar presente nos eventos-chave. Algumas campanhas digitais também, justamente para fazer essa comparação do que dá resultado, o que não dá resultado, Meta Ads, Google Ads, até para a gente estar sempre no topo das pesquisas, fazer ali ter uma visibilidade maior para tentar ter o retorno, eventualmente, algum lead que caia dentro do
do nosso site, a gente pode direcionar para o comercial e começar a nutrir esse cara. Então, assim, é um pouco de tudo, mas tentar direcionar para onde eu posso catequizar e explicar para o médico que o meu produto é melhor que o concorrente. Entendeu? Aí, no caso, como você mencionou, do comprador, aí é uma negociação de preço, aí vem ser uma licitação eventualmente, aí é um pouco mais diferente. A gente já atuou aqui, por exemplo, eu estava até comentando com você antes de começar, em alguns projetos que o trabalho era 100% de trabalhar focado ali nos médicos. Só que a gente não consegue veicular, né, nas mídias, até porque dá bloqueio nas contas. Você tem que trabalhar de uma forma bem neutra para poder atrair esse médico, de repente, para uma área restrita para ele se logar. E a nossa experiência é que, trabalhando com isso, é possível trabalhar o digital, só que você tem que estar sempre de olho nas políticas, né? O que você pode falar, como você pode dizer, o que você não pode dizer para você poder gerar o engajamento desse médico, enfim, e atrair ele para dentro de uma estratégia digital. Quando você está falando assim, por exemplo, hoje, lá na empresa você tem a área comercial de vocês e tem as áreas de compras, né, dos hospitais, dos convênios e tal. Hoje você acredita que os canais mais efetivos assim para vocês, qual que é? Vocês usam bastante LinkedIn, não usam, os vendedores usam, é mais o porta a porta? Como que você acha que funciona mais assim? Como que o digital dá suporte para as áreas de negócio, de vendas? Olha, se a gente quer descobrir quem que seria o responsável por alguma área de compras de uma cadeia de hospitais, por exemplo, assim, a gente poderia ir por esse caminho, mas geralmente, o o pessoal costuma falar? Não nasce um hospital todo dia. Então, você tem que estar atento para a mudança das cadeiras e poder fazer o approach ali. Aí seria mais a galera do comercial que está sempre atuando para identificar uma oportunidade. Olha, aquele hospital ali, de repente, o cara não está satisfeito com o produto. De repente, uma abordagem e tal. Ele já conhece o nosso produto, já acessou nossas mídias, é nosso seguidor, por exemplo. E aí a gente pode fazer o approach dessa maneira. Não, legal. E assim, o que você vê assim? A gente estava falando de CRM, né? É sempre um desafio, né? Isso é em qualquer lugar. É aqui na Amplifica, em outros lugares. É sempre um desafio preencher o CRM. As pessoas não dão essa importância, né, para o CRM. Como que é esse processo, assim, na sua visão, de implementar o CRM? Às vezes você vem para lugares que são mais maduros digitalmente, já tem CRM, já faz inbound e tal. E às vezes você chega num local que, por incrível que pareça, ainda é mato, né, as coisas. Você tem um monte de coisa para você implementar. Tem que colocar o CRM, tem que colocar a plataforma de inbound porque não tem que fazer campanha de ads porque não faz. Esse projeto do CRM é relativamente novo ali para nós. A gente acabou... Pode falar a marca do CRM? Que a gente pode. Nós somos partners Gold do RD Station também. Só que ele não patrocina o podcast. Inclusive, pode patrocinar o Amplifica Cast. Não, o pessoal foi muito legal. Eu já conhecia eles de longa data. Eles são de Florianópolis, né? Sim. Foram comprados pela TOTS. Inclusive, eu entrevistei. Inclusive, tem até um episódio aqui com o Gabriel Mineiro, que foi um dos sócios do RD Station, que ele é dono do Growth Leaders Academy. Então, tá aqui na nossa playlist. Procura aí o episódio com líderes de growth com o Gabriel Mineiro. Bem legal, bem interessante. A implementação eu acho que é o mais fácil, cara. Porque... Beleza, eu que já venho de uma experiência com digital, com software, sempre lidei com computador, sempre gostei, eu acabei pegando essa responsabilidade de ajudar na transição. A gente tinha uma plataforma que fazia as vias de CRM, mas a diretoria entendeu também que estava na hora de profissionalizar e a gente acabou decidindo por pegar a ferramenta. Implementação foi mais tranquilo. Agora... A dificuldade está na nutrição, logicamente, porque onde que isso pode nos ajudar? Daqui 3 meses, daqui 6 meses, eu começo a traçar várias personas por causa do CRM. Comportamento de compra, a cultura de cada comprador meu, seja dono de hospital, seja diretor de compras, seja qual conteúdo médico, consome mais. Exatamente. Aí você começa ali a ter uma nutrição bem robusta, a gente consegue manipular essas informações, gerar as métricas e começar a traçar a estratégia em cima disso. Até porque o trabalho que vocês fazem, para mim, se assemelha muito ao que o Account-Based Marketing faz, né? Então, por exemplo, você pega ali hospitais, você pega ali, por exemplo, as empresas de convênio, como você disse, não nasce uma todo dia. Exatamente. É que nem as as indústrias farmacêuticas. Sei lá, você tem as maiores, são 100 e pouquinhas indústrias farmacêuticas, que são as grandes. Então não adianta fazer uma publicidade massiva, né? Eu quero impactar
várias pessoas, sendo que eu sei que eu tenho que impactar 110 empresas. É nichado. No caso de vocês é a mesma coisa, o mercado de vocês é bem nichado, então você pega os hospitais, são sempre os mesmos, né? A não ser esses grandes convênios que vão construindo novos hospitais, acho que a Prevent Senior está sempre construindo... A Reddor também. A Reddor. Em Campinas, recentemente inaugurou um enorme da Reddor. Enorme. Mas você vê, por exemplo, normalmente o cara de compras, né, ele é o mesmo. Ah, sim. A rede vai crescendo. Então você tem sempre um número ali mensurável, né, de empresas que você pode impactar. Então eu vejo que uma estratégia que pode funcionar bastante é a questão do account-based marketing, né? Você trabalhar focado em contas. Então você tem ali 100 hospitais. Desses 100 hospitais eu tenho ali 100 diretores de compra, ou gerentes de compra. Então quem são essas pessoas? E em cima disso começar um trabalho, né, do marketing, nutrir essas contas estratégicas, porque elas não vão mudar, né? A não ser que troque a cadeira. O José está aqui na Reddor e agora foi para uma outra, foi para o Prevent Senior. Sim. Então essas coisas elas não mudam, né? O relacionamento aí começa a ficar um ponto-chave. Você cultivar esse tipo de relacionamento. Junto com o vendedor, né? Tá sempre próximo, tal, começar a acompanhar essas pessoas para justamente aproveitar uma oportunidade dessas cadeiras, como você comentou, né? E hoje, por exemplo, essa questão assim de gerar conteúdo, como que vocês geram conteúdo? Porque não pode falar de qualquer coisa. Não pode falar um assunto, né, sobre usa aqui o meu produto, que o meu produto é melhor ou coisas do tipo, mas você tem que fazer isso de uma forma trazendo o médico para um ambiente seguro. Então o trabalho de vocês de mostrar isso para o médico é através das feiras, é através dos eventos, é através desses encontros mais fechados. Sim. A gente tem a parte institucional, onde obviamente a gente também tem os vídeos no YouTube, que a gente fala dos nossos produtos, demonstra como usa. O uso, né? Não é nada comercial, assim. Não, né? o uso mesmo. O uso mesmo. Quando você compra um medicamento especial, você tem lá um produto, né? Você vai num site, você consegue ver, né? Como que manuseia e tal. Então, como por exemplo, tem um produto nosso que é uma ligadura elástica. Ela serve para cuidar da varizes esofágica. Então, um elastiquinho que você dispara dentro do endoscópio, ele vai lá e aperta a veia e aí você tem a solução do problema. Então, a gente tem que fazer um vídeo onde eu consiga demonstrar isso em atividade. Entendeu? Esse tipo de conteúdo eu consigo gerar. Conteúdo de marca também, a gente consegue fazer, de repente, uma nutrição dos nossos seguidores mediante a cuidados da saúde. É interessante porque sempre vai acabar linkando nos nossos produtos. Se você tem alguma dificuldade de digestão, por exemplo, e isso vai se agravando, você pode ter algum problema digestivo, aí acaba chegando nos nossos produtos. Então, a parte de nutrir eles com posts de conteúdo diverso também faz parte também, para eles estar sempre acompanhando. Para ser interessante, senão você cai naquela de só produto, e a gente tem uma base de seguidor que tá acostumada ali, que também quer ver coisa diferente. Então, recentemente a gente optou por começar produto de alimentação, de nutrição, parte esportiva, de falar os benefícios, justamente para gerar um engajamento ali. E assim, essa parte desse conteúdo mais técnico sobre o produto, aí normalmente ele é feito pela área técnica de vocês, a produção desse conteúdo, de como usar... Sim, é que no caso a gente tem lá dentro da nossa equipe comerciais que entendem dos produtos como ninguém. Então eles conseguem... Então aí a gente consegue dar esse tipo de suporte. E justamente por eles atenderem essas grandes contas e precisar saber do produto melhor do que ninguém para explicar e para poder fazer a conversão, a venda ali, a gente acaba usando também eles para explicação dos vídeos, tal, tudo. Eu vejo que tem bastante oportunidade, né? Até olhando assim, essa coisa do account-based marketing, que você pega, por exemplo, esses grandes hospitais, essas grandes empresas de convênio, a maioria desses decisores de compra, os caras têm LinkedIn. Tem. Então você faz um trabalho direcionado e as políticas do LinkedIn para o segmento da saúde, ela é menos limitante do que, por exemplo, Meta e Google. Então você consegue trabalhar até de uma forma melhor. Por exemplo, se você pegar um vídeo desse demonstrando o produto, pode ser que numa parte ou outra a política, né, do YouTube, do Google Ads bloqueie para você poder fazer para você impulsionar. No LinkedIn eu sei que tem uma menor restrição. Tem coisas que vídeos que a gente no YouTube recebeu bloco ou limitação daquela veiculação por conta de alguma restrição de política relacionada à saúde, mas tem coisas que já no LinkedIn não. Interessante. Então é uma outra estratégia, né? Se você for pegar, por exemplo, públicos ali, por exemplo, de pessoas
de decisores de compra dessas grandes hospitais ou de convênios, então você vai ter ali, por exemplo, eu acredito ali que você vai ter uma audiência grande ali para você trabalhar. E aí com esse trabalho você pode trabalhar alcance e frequência para poder fixar, né, o seu produto, a sua marca na cabeça desses decisores. É um caminho interessante pra gente tentar também. Então fazer um testezinho AB aí. Eu vejo assim que tem coisas assim que a gente fez no segmento da saúde, até porque é um podcast sobre a saúde, a gente tá falando sobre marketing, coisas mais técnicas e tudo mais. Então tem bastante caminho alternativo, né, para poder não burlar, mas para você poder não ser restringido das suas campanhas para o segmento da saúde. Né? Exatamente. Eu estava pesquisando recentemente uma forma de eu conseguir disparar uma comunicação automatizada, e aí eu descobri o bloco da Meta, né? Uhum. Que se eu fizesse, por exemplo, X disparos por dia, eu teria um bloco. Aí eu desisti do WhatsApp, né? Dessa comunicação no Instagram. Uhum. Então, qual que era a ideia? Uma vez que eu já desisti dessa estratégia, dá para falar até. Tem o ManyChat e tem o Phantom. Sim. O ManyChat é o disparador automático e o Phantom, o que ele faria para mim? Ele entraria em algum canal que teria os leads todos lá dentro, eu exportaria aquilo para dentro do Phantom e o Phantom dispararia. Com a estratégia na minha cabeça formulada, eu falei, beleza, agora como é que eu vou fazer? Só que aí eu comecei a pesquisar os empecilhos e aí tem um bloqueio. Então eu não posso perder minhas contas para fazer esse tipo de comunicação. Sim. Porque seria para nutrição mesmo, né? Não seria nada spam, assim. Eu iria nutrir os interessados, todo mundo que estaria conectado com o negócio para poder fazer ali uma comunicação direcionada. Uhum. Mas aí teria essa restrição. Qualquer coisa que você faça assim no Meta, né? Tem que ser muito sensível, né? Você sabe que até o WhatsApp, quando você vai fazer essas campanhas de disparo pelo WhatsApp, seja com integração oficial no Meta, você tem que fazer respeitando os limites ali para você não perder o seu número, né? E tem o comércio de número de WhatsApp, né? E tem o comércio agora. Não, tem comércio, tem umas empresas que você cria já o número, você ativa o número em poucos segundos no site, você vai lá, compra o número, ativa, é um número virtual que você ativa como WhatsApp Business. Esses dias mesmo eu fui configurar eu estava testando uma ferramenta de IA para poder... Eu já testei, na verdade. A gente tem o estúdio aqui, o AmplificaCast, e a gente loca o AmplificaCast. E aí, só que é uma unidade de negócio que a gente não sobrevive disso, mas a gente loca o espaço porque a gente, às vezes, o espaço está ocioso, né? Vale a pena você monetizar o espaço. Claro. Aí a gente falou, beleza, vamos criar uma campanha. Só que a gente começou uma campanha que direcionava os leads para o WhatsApp. E vinha muita gente curiosa. Quanto que é o estúdio e tal. E às vezes eram pessoas que... E o nosso foco de local, o Amplifica Studio, é justamente para empresas. Empresas que querem produzir o seu conteúdo podem locar esse espaço aqui para produzir. Então, por exemplo, você pega lá a GFE, quer produzir um conteúdo com alguém estratégico, pega o espaço do Amplifica Studio, um convidado de São Paulo, vem aqui, vocês gravam e tal, a gente gera o material bruto ou editado para vocês. Legal. Mas, só que o nosso foco não é atender influenciador que está começando, porque às vezes o influenciador que está começando não tem um orçamento ainda, né? Às vezes ele trabalha numa outra função, então ele não consegue produzir o conteúdo em horário comercial, ele quer produzir à noite. E aí, para a gente movimentar as gravações para a noite, já tem outro custo, né? Porque aí já são outras pessoas para poder fazer a captação. Então tem uma série de limitações. Aí eu falei, bom... E 80% do tempo, dos leads que estavam vindo, eram leads de pessoas que... A gente fazia uma pergunta no formulário. Quero me tornar um influenciador. Então, quando a pessoa respondia, eu quero me tornar um influenciador, então ela estava no campo das ideias ainda, né? Não tinha decidido. Se a pessoa já é um influenciador, ela já quer se tornar... Já é um influenciador, então pode ser que ela já aloque um estúdio, ela já tenha gravado no estúdio, ou às vezes ela pode estar gravando em casa e quer gravar no estúdio, então já tem minimamente uma noção ali das coisas. Então, 80% dos leads que vinham eram leads de curiosos. Aí eu falei, vou colocar uma IA para poder fazer essa qualificação. Cara, e funciona super bem. A gente inicialmente fez a integração com a API não oficial, né, que é lendo QR Code dentro da plataforma. Aí eu fiz o trabalho de treinar aquela IA, alimentei ela com a tabela de preços, alimentei ela com as informações, com as regras de negócio, até quando ela pode dar desconto. Alimentei ela com os arquivos de apresentação do estúdio. Alimentei ela com as informações do endereço e tal. E na própria na conversa ali, quando era um lead que a gente entendia que era empresa, aí fazia ponte para um outro WhatsApp do time comercial, sabe?
Mas assim, funciona super bem. Mas já teve um caso que a gente pegou um número recente e foi ativar dentro do Meta e ativamos dentro de uma plataforma. O número caiu. Porque tem um prazo também, né? Você não pode, por exemplo, ativar um número hoje e já registrar esse número lá dentro do Meta. Porque ele vai derrubar o número. Aí se você já pega esse número e já começa a usar em campanhas e tal, então você tem que deixar o número amadurecer um pouco. É interessante. Tem que deixar o número amadurecer um pouco para você ativar lá, senão cai o número. Então, eu dei uma freada nessa estratégia porque eu fiquei com receio. Eu falei, cara, eu vou correr o risco de ter as contas... Eles vão dando strikes, né? Sim, sim. E eu falei, cara, não, melhor não, vamos pensar, dar um passinho para trás nesse quesito, porque pode soar perigoso. Ainda fui atrás de alguns colegas de TI que entendem um pouco mais desse negócio, e eles me confirmaram assim, cara, tem esses bloqueios, assim, tipo, tem um limite, se eu não me engano, 100 por dia, ou mais de 50 por dia, você começa a entrar numa lista negra. Isso, você entra na lista negra primeiro, depois você toma o bloco. É um negócio assim. Você sabia que esse podcast, ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E como é que, assim, hoje a gente está falando muito de IA, né? Eu sou da linha de que a IA me deixa mais eficiente. Então tem muita coisa assim que era chata no meu dia a dia de fazer, por exemplo. Eu gosto mais assim dessa coisa, eu gosto de estar aqui no podcast, eu sou formado em tecnologia, pós-graduado em tecnologia, sempre trabalhei com TI, mas eu gosto bastante de aprender a vender quando eu abri a Amplifica Digital. Então hoje meu tempo é criando relacionamento, é vendendo, mais uma coisa que me motiva mesmo é estudar a parte de tecnologia, estou estudando bastante IA, implementando as coisas e tal. E eu vejo que a IA hoje ela tem me tornado mais eficiente. Coisas que eram repetitivas e que consumiam muito meu tempo, eu tenho otimizado dentro de IA. Como é que está sendo a usabilidade da IA no seu mercado? Lá vocês podem usar, porque às vezes nem toda a indústria pode usar, né? Sim. Nem pode usar internamente, às vezes tem um compliance muito, muito rigoroso, não pode usar ChatGPT. Como que está esse processo no marketing? A gente fez a contratação da ChatGPT tem alguns meses já. Do Pro? É outra diferença. Agora eles estão com o 03, que é um que pensa. É muito legal que ele vai colocando o que ele tá pensando. Mas ontem ele falhou comigo, cara. Eu ainda fico muito irritado às vezes, porque eu acho que ele consegue fazer muito mais do que ele tá fazendo. E mesmo com o prompt correto ali, cara, eu queria extrair de um catálogo e pedir para ele planilhar para mim os produtos versus a definição, para eu ter esse Excel, para eu gerar as artezinhas ali já direcionada, mas ele não conseguiu. Entendeu? Várias tentativas de prompts diferentes ele não conseguiu ali, ficou falhando. Ele fazia os primeiros 30 produtos, depois ele não me entregava. Entendeu? Tipo, a nossa interação é bem amigável. Deu um nome pra ela, tal. Ontem eu tava com a Carol, que é minha sócia, e a minha esposa, minha sócia, a gente foi no cliente e tal. Aí eu tô no celular mandando um áudio. Então, eu tô com isso aqui na cabeça, tô mandando um áudio. Aí a Carol, a pessoa que você tá mandando o áudio vai te responder? Eu falei, vai. Ela falou, quem que é? Aí eu falei, é o ChatGPT. Ficou bom a tradução de voz para texto deles. Aí ficou bom. Eu tenho esse hábito agora, eu vou conversando. Outro dia eu tava com o Alex, fiz a mesma coisa, né, Alex? Peguei, dá uma ideia assim, assado, vou conversando, mando, aí já manda e já me responde. Uma coisa que me ajudou, vou falar aqui em primeira mão, acho que eu não falei isso em nenhum podcast, a minha mãe ficou internada, acho que 4 semanas na UTI e tal, até gravei, vai vir um quadro novo do Amplifica Cash, que é o Quando Ninguém Vê. Eu vou falar de coisas mais pessoais da minha vida e coisas mais inspiracionais. Eu espero que te ajude. E esse primeiro tá bem impactante, né, não, Alex? Tá bem legal. E aí a minha mãe ficou internada 4 semanas. Olha o que eu e meu irmão fizemos.
a gente chegava lá na UTI, tava aquele monte de equipamento ligado. E a gente não entendia nada do que tava naquelas telas, né? Criamos um chat personalizado. A gente ia lá e tirava foto, tela por tela. Tanto das bombas que estavam conectadas na minha mãe, do que media batimento cardíaco, pressão e tal. E começamos, aí demos o contexto do que minha mãe tinha, né? Para IA. E toda vez a gente tinha 2 visitas. Uma visita de manhã, uma visita era às 2 horas da tarde. Uma visita das 2 às 3, que era onde a gente recebia o boletim médico. E tinha a visita da noite, que era das 20 às 22. Eu e meu irmão, a gente alternava. Eu ia na visita da tarde, meu irmão ia, a gente alternava. A gente alimentou. Começamos a alimentar. Demos o problema e tal. Cara, quando a gente tinha um nível de informação que quando a gente chegava para conversar com o médico... Sabia mais que ele. Tudo que ele falava, a gente já tinha conversado com a IA. É muito legal. Pra você ter ideia, gerava até... A gente tinha um grupo da família que a gente... Todo dia a gente fazia os boletins. Não era a gente que gerava o texto. A gente falava, beleza, agora já alimentamos você aqui, agora já era mensagem pro grupo da família. Aí ele inventava. Eu tenho um primo que é médico e tem um amigo meu que é endocrinologista. Aí, inclusive, gravamos um episódio com o Pedro, que é endocrinologista. Ele fala sobre performance. Esse episódio é bem legal. Performance e saúde no trabalho, como você alcançar mais resultados com a sua saúde. É bem legal esse episódio, recomendo que você assista. Depois, se você também que está me ouvindo, assista, seja homem ou mulher, enfim, o episódio é para você. A gente alimentava, saía de lá. Agora você pode gerar, por favor, a mensagem para o grupo da família? Aí vinha com a pressão sim, assim, assado e tal. Aí o Pedro, que é meu amigo, falou assim, cara, esse hospital é bom, hein? O nível de relatórios que eles te dão. Aí o meu primo, que é marido da minha prima, que é médico, ele falou, cara, o atendimento vocês não têm aí nesse hospital. E eu falei, cara, o nível de informação. Aí eu falei assim, a gente só tinha boletim médico das 2 às 15. Aí eu fiquei imaginando assim, imagina a IA, do lado uma IA ali para cada leito, né? Que está conectado lendo os dados das máquinas, que já tem, que pode ser alimentada também com as informações do médico, e quando você chega lá, você recebe boletim o tempo inteiro, a hora que você quiser. O compilado, né? Você não precisa mais, ficar... Não é porque a gente está desvalorizando o trabalho do médico, é que às vezes é pouco médico para muita gente, né? Acho que isso acontece em várias outras áreas. Então eu vejo que a IA, pelo menos no meu dia a dia, eu tenho usado para me deixar mais eficiente e para melhorar coisas que às vezes me tomam muito tempo, sabe? Isso aqui é muito chato. Isso é que nem você falou, pegar um arquivo para transformar uma tabela, para jogar no coisa, né? Pega a IA, né? Para fazer isso. Aí eu acabei tendo que fazer algumas partes manuais. Adaptações, né? Adaptações, mas aí eu pedi para ela transformar em texto e tal, tudo, e acabou resolvendo. Mas tem muita coisa também que a gente pode explorar lá. Só respondendo a sua pergunta, sim, ela me deixa mais eficiente também. Depois que você aprende quais são as limitações dela e quais são os potenciais dela, entender os prompts certinho e tal, pense como um copywriter, por exemplo. Quero fazer uma legenda aqui, quero dar a entonação mais comercial para um público mais formal, mais catequizado na área da medicina. Ela consegue. Então, só que para pesquisa de mercado é muito legal também. Hoje em dia, as IAs já viraram navegadores, né? Sim, o Google soltou um relatório recentemente falando que as IAs já estão começando a competir com eles por navegador. Então, você já vê um drop em anúncios de Google depois do surgimento da IA. Porque o cara nem entra no Chrome, ele já vai direto... Tá, o ChatGPT está no Chrome, mas ele nem entra no buscador do Google. Sim. Ele já vai direto na IA. Aí não pega o SEO ali. Não, cara. Então você vai ter ali uma adaptação do site de SEO para inteligência artificial. Outro tipo de leitura. Para fazer narração, eu estou usando o Google. É legal. O Google Studio AI. Você coloca o texto, escolhe lá a voz. Gerei, né? Mostrei até pro Alex, cara. Negócio perfeito, assim. Então, otimiza tempo, você pega conteúdo. Agora, o que eu quero testar, que ainda não testei, e eu tenho que fazer essa semana, de dublagem de voz. De dublagem não, de clonagem de voz. Vou pegar a minha voz e vou clonar. Para essa IA... Eu tenho um receio disso daí. Para essa IA gerar a minha voz. Tenho medo.
para eu gerar novos textos. Essa eu quero fazer. Porque, cara, otimiza. Às vezes eles precisam gerar conteúdo. Isso com certeza. Às vezes, por exemplo, que nem vamos fazer um anúncio aqui do Amplifica Cast, que agora o Amplifica Cast, nós estamos crescendo, então tem tido procura, né, para anunciar no Amplifica Cast. Então vão ter anúncios aí dentro do Amplifica Cast. Então a ideia é a gente, sabe, deixar essa coisa mais para que eles tenham mais autonomia de gerar, né? Ah, com certeza. Ela vem só para somar, cara. A sua produtividade, se você teria que gastar 3 horas manipulando uma planilha, muitas das coisas que, inclusive, que eu tenho que inserir dentro do CRM, como planilha de preços, produtos, a planilha é exportada do ERP de uma maneira. Para eu maturar ela e importar dentro do CRM, demoraria horas. Sim. A inteligência fez para mim em 3 minutos. E você vê, você fica mais produtivo, né? Exatamente. Você usa ela como um bom assistente para te ajudar nas coisas do dia a dia, né? Você conhece o Dólar? Dólar. É uma aplicação de IA dentro do WhatsApp que é seu assistente. Da semana que vem eu tenho um compromisso. Aí você vai munindo ela todos os seus compromissos ou lembretes. Aí todo começo de semana ela te dá a sua agenda. Tá chegando o seu compromisso, ela te manda no WhatsApp. Olha. É muito legal também. Tem uma outra que essa daqui tá no meu... Porque assim, o WhatsApp, você já usou a transcrição de áudio do WhatsApp? Eu uso a do GPT. Isso, tá, então. Maravilhoso. No WhatsApp tem uma função que você habilita lá. Eu habilitei no meu, que eu consigo... Toda vez que alguém me manda áudio, vamos supor, tô numa reunião, não consigo ouvir. Aí eu aperto embaixo do áudio, assim, transcrever. Aí aparece o texto. Cara, mas a transcrição não tá boa. Do WhatsApp não tá boa. Aí tem esse contato aqui, ó. Que meu irmão que me passou. Que é esse aqui, ó. Chama Blip, depois eu te passo. Chama Blip Vira Texto. Blip da Blip mesmo? Da Blip. A Blip lançou um WhatsApp aqui de uso público que você pode usar. Obviamente eles devem estar treinando algum modelo deles lá. Você pega o seu áudio e você manda o áudio para ele, ou você pega um áudio que alguém te encaminhou e manda para ele. Ele transcreve. Legal. Outro dia, por exemplo, peguei, sei lá, mandei um áudio super complexo pro cliente, só que eu queria documentar isso para que isso virasse um e-mail. Como eu já tinha mandado um áudio, aí eu falei assim, eu não consegui, eu estava no WhatsApp Web, eu não consegui transcrever. Aí eu peguei esse áudio, mandei pro Blip, aí ele não deixou fazer o primeiro áudio, ele não deixou fazer porque era uma coisa que eu estava falando sobre proposta e tal. Só que aí eu peguei o meu fone, liguei o ChatGPT, eu peguei o celular assim, coloquei no meu fone, no microfone, né? E o ChatGPT foi lendo e tal. Aí eu peguei, alimentei, aí daquilo ali eu peguei e fiz gerar um texto. Então, assim, tem me ajudado nessas coisas que são, que leva muito tempo, cara. Leva muito tempo. Eu não tenho medo da IA, eu tenho medo, assim, eu não tenho medo do uso da IA. Eu só fico pensando que, às vezes, a gente deixa de enxergar oportunidades por conta do medo, né? Sei lá, que vai tirar muitos empregos? Eu acredito que sim. Isso com certeza. Isso eu acredito que sim, mas eu acho que isso também leva a gente para um outro nível, né? Mas, de repente, tem até um outro caminho da gente analisar esse fenômeno, assim. A gente vai ficar mais produtivo e não necessariamente vai gerar menos empregos. Você vai ter mais uma gama de pessoas mais produtivas. Uhum. E a gente vai começar a descobrir novas oportunidades cada vez mais rápido. Então, Sim. Se antes uma ruptura tecnológica demorava 5 anos, agora a gente vai ter em 2, depois em 1, e tudo pelo advento da IA, né? Eu tava assistindo um documentário com o Bill Gates, esqueci acho que é o nome do documentário, é O Futuro Segundo Bill Gates. E nesse documentário ele comenta justamente sobre isso. Ele fala assim que vai chegar um nível de automação, de uso da IA, que vai sobrar mais tempo livre. Isso é bom. Porque, por exemplo, a gente vai ter mais tempo livre. Então, vamos supor, essa coisa, o pessoal fala muito, né, da jornada de 5 dias, né, de 4 dias. Se você tem processos mais eficientes, que você consegue fazer tudo que você fazia em 8 horas de forma mais produtiva, então significa que você vai ter mais tempo livre, né, teoricamente. Sim. Então, por exemplo, só que o ser humano é um pouco... pelo menos são diferentes perfis, né? À medida que a gente vai achando mais performance, por exemplo, eu sou assim. Se eu descobrir uma forma de fazer essa tarefa mais rápido, em vez de fazer só uma, eu vou fazer mais 10 mais rápido. Então você entra nessa neura de alta performance, sabe? Eu sou um pouco movido a isso, né? Tipo, automatizei isso aqui, achei legal, mas eu vou pro próximo. Às vezes o Alex nem acompanha, que eu chego falando pra ele, Alex, tem isso, tem aquilo, cada dia eu chego com uma ideia nova.
Vai muito nessa linha. Se hoje eu tinha planilhado fazer uma atividade que demoraria, sei lá, 4 horas, conseguir fazer em uma, eu já pego da semana que vem, por exemplo. Eu tô terminando de planejar um evento, vamos pro próximo. Então, nesse sentido, ela vem para somar demais, cara. Eu acho muito, muito válido. Muito válido. Eu tava vendo um vídeo. Qual que você mais usa, então? Você usa ChatGPT? Tem mais alguma outra que você usa? Eu testei o Copilot, o Gemini, o Claude, o GPT. Eu só não fui naquela... É DeepSeek. DeepSeek, exatamente. A que eu mais me adaptei foi o GPT. Se fosse justamente... aí, já tinha respondido já. Justamente pela capacidade ali, cara. Capacidade. E tem algumas aplicações dentro do GPT mesmo que tem outras aplicações, né? Sim, sim. Então, para gerador de imagem, para construção de proposta. Então. Mas a que eu mais me adaptei foi o GPT mesmo. Não, legal. Aqui a gente usa também o GPT, o Teams, que é constrói um workspace da Amplifica. E lá dentro a gente trabalha de forma colaborativa. Sim. Isso também acelera bastante, né? A produtividade. Eu tava comentando, para fazer pesquisa de mercado é maravilhoso, cara. Ele consegue conectar informações, se você for dando os inputs corretos ali, como ele já tem todo o seu histórico, ele sabe como você atua, ele já entendeu as campanhas que você faz, então ele entendeu o seu segmento, seu nicho. A hora que você quer fazer uma análise de concorrente, é muito legal. Sim, sim. É muito legal, ele consegue buscar, você quer planificar, por exemplo... que agora eu vou lançar um produto do segmento tal, quais já são os concorrentes que eu tenho, onde que eu tenho que fazer um benchmark. Cara, avança, é muito legal. A gente lançou um serviço agora que chama WP Turbo. São sites construídos por IA com um toque humano. Legal. É um serviço que a gente criou, que a gente consegue, por exemplo, entregar construção de landing pages, de sites com baixo custo, num tempo, sei lá... Com agilidade muito rápida. Então, assim, para lançamentos de novas ideias, porque eu sou muito, por exemplo, semana passada eu tive uma ideia. Aí eu falei, bom, vou validar essa ideia. E como eu tenho essa coisa da tecnologia, eu gosto muito da tecnologia, eu trabalhei muitos anos com arquitetura de TI, com cloud, com da construção de data center. Então, eu sou movido, fiz o último curso na FIA de Big Data e Data Science, então sou movido a essas coisas. Eu gosto de estudar. Legal. Então, eu estudo bastante. Então, como eu tenho essa pegada da tecnologia, por exemplo, eu criei um produto que eu consigo te entregar uma página em tempo recorde, entendeu? Utilizando tecnologia com um custo muito mais baixo. Só que eu te entrego, eu gerencio essa página para você. Então, por exemplo, você vai armazenar essa página dentro do... Porque para mim ter uma entrega rápido, eu preciso também ter um ambiente que eu consiga colocar esse deploy, né? E consiga ser rápido também. Porque se eu ficar, por exemplo, agora coloca no meu servidor lá não sei aonde, aí você tem que adaptar o código para colocar, às vezes não funciona. Então eu criei toda uma esteira de desenvolvimento. Inclusive, você pode acessar agora esse site, que é hoje eu estou bem comercial, wpturbo.amplificadigital.com.br, para conhecer o nosso site por assinatura. Se você tem um site, você precisa lançar um site, uma landing page, com baixo custo, em tempo recorde, você pode falar com a gente. Pede para o Henrique também colocar aqui na descrição o link do WP Turbo. Então, assim, são coisas que eu lancei uma ideia na semana passada, eu acho que eu lancei a ideia, fiz o copy da ideia, lancei a página da ideia, validei com o cliente, peguei umas 3 opiniões ou 4 opiniões de cliente, depois eu vou pegar a sua no final, e validei essa ideia em 2 horas. Que loucura. 2 horas. Imagina o quanto isso demoraria questão de 10 anos atrás. 2 horas. Eu fiquei impressionado. A gente tem desenvolvedores aqui na Amplifica que desenvolvem sites e tal, só que eles estavam em outras atividades. Então, eu precisava validar isso, criar essa hipótese rápido. Então, essa coisa do... Hoje o pessoal está falando, tem até um cara que eu sigo que chama o Bruno Okamoto. Ele fala do micro SaaS, né? Que é você desenvolver soluções utilizando tecnologia com baixo custo e que te gerem receita em tempo recorde. Um micro SaaS faz todo sentido. Nunca tinha ouvido esse termo. É micro SaaS. Então, assim, depois você segue. Bem comum, é micro SaaS é interessante. Eu até tô seguindo ele. Eu quero convidar ele aqui para o Amplifica Cash. Aí você pode anotar depois, Alex, esse, que é o Bruno. Marca ele também lá na hora que falar desse corte. Que eu quero trazer ele aqui no Amplifica Cash para falar sobre isso. Então, eu gosto bastante dessas coisas. Agora, com IA ficou tudo possível, né? É uma tendência isso, cara, que você tá falando. Sim. Faz muito sentido. Então, assim,
E você trabalhando assim no ambiente, você falou que faz campanhas no Brasil, né? Também você olha lá acho que é para Bélgica? Europa. Para Bélgica? Bélgica? A gente tem um braço na Bélgica. Hoje, como a gente foi comprado pela Americana, agora o HQ, a matriz está lá nos Estados Unidos, mas tem o braço da Bélgica também. Não, legal. E assim, o que você costuma assim, de acompanhar? Você usa mais LinkedIn? Onde você consome informação? Assim, podcast? Da área de marketing, cara, mais LinkedIn mesmo. Eu sigo bastante algumas páginas gringas, assim, mais para ver conceitos rápidos, sabe? Pego essa imagem, aplico um conceito aqui e gero esse post final. Alguma coisinha assim para estar sempre atualizado, ver tendência, ver questão de cores, novos modelos, teorias, por exemplo, recentemente, tem 2 semanas, tá veiculando que a hashtag morreu, né? Que a página de LinkedIn também morreu. A company page. A company page. O que eles querem? Que agora a coisa seja mais personalizada. É o marketing 3.0 2025, a coisa da personalização, não te vendo mais o produto, te vendo uma experiência. Então, se o usuário do LinkedIn está vendo o colaborador postando sobre a empresa, tem muito mais impacto do que uma página altamente profissional da empresa descendo no seu feed. Faz sentido. Mas, usando mas eu me atualizo. Os próprios executivos como influenciadores, né? Para aumentar a exposição, né? Não faz sentido, porque você pega, por exemplo, os principais executivos estão conectados com os decisores de compra. Às vezes, esses decisores de compra que estão no perfil do executivo não estão conectados, não estão seguindo a página de vocês. E a gente já fez esse teste aqui, inclusive semana passada a gente testou o alcance. O alcance no meu perfil é muito maior do que da página da Amplifica, quando eu posto conteúdo lá. Completamente compreensível. Então, assim, em tese, é um ativo, né? Eu costumo dizer, a gente classifica aqui na Amplifica a questão do ativo digital. O que é o ativo digital das empresas? É tudo aquilo que ela tem de digital. Então, base de seguidores, né? Base de seguidores na company page. Porque a company page ainda do LinkedIn, ela é estratégica. Com certeza. As pessoas que falam assim que... Institucional, tá ali. Eles falam também que a página morreu. A gente tem que avaliar só que às vezes isso não se aplica. Você pega grandes páginas de grandes empresas que tem muitos seguidores, tem muita visualização de conteúdo, eles constroem uma narrativa muito boa dentro de LinkedIn e que tem alcance. Porque são páginas que têm muitos seguidores. Talvez às vezes você fala assim, realmente, quando eu posto alguma coisa na company page da minha empresa, não tem tanto engajamento. Óbvio, porque se você tem lá um número limitado de seguidores na sua company page, o alcance vai ser menor. Ia depender da forma e do tipo do conteúdo, se não for vídeo ou coisa do tipo, a entrega vai ser menor ainda. E se não tiver ninguém na empresa compartilhando, vai ser pior ainda. Justamente. A vantagem de você publicar nos perfis dos executivos é que eles têm mais... Eu, pelo menos, estou usando o meu LinkedIn com mais frequência. Sim. Então, estou me conectando, estou recebendo mensagem, tem os convidados do Amplifica Cast, aí, por exemplo, tem as pessoas que a gente segue, tem as pessoas que eu converso, tem as pessoas que eu já trabalhei. Então, a probabilidade de alguém ver mais esse conteúdo é muito maior do que lá na página, enterrado na página da Amplifica. Claro. Mas eu vejo que cada caso é um caso. Não, só, assim, deixar claro que eu não tenho certeza se isso saiu de dentro do LinkedIn. Não. O que eu estou comentando contigo é que eu vi esse movimento acontecendo, que a página company page morreu, eu entendeu? Vi, eu até compartilhei que o alcance ia ser 2 a 3% a partir de agora, entendeu? Mas, assim, sempre foi baixo, né? Porque igual o Instagram, 8% de todo mundo. Se você quer mais, você paga para ter mais. Outra coisa, se eles estão pensando no movimento aí, você quer mais de 3%, paga. E como assim, uma coisa também que depois que eu passei esses 30 dias aí no hospital, eu comecei a refletir mais sobre a vida e sobre a minha forma de consumir conteúdo. Uma coisa que eu comecei a fazer no LinkedIn também, eu comecei a deixar de consumir conteúdos das pessoas que estão matando uma coisa todo dia. Essa área morreu, isso aqui morreu, isso aqui morreu, isso aqui morreu, isso aqui morreu. Porque se você olhar tudo que tá morrendo, você não vai nem trabalhar mais, cara. Pra que eu vou trabalhar se esse negócio já morreu, né? Com certeza. Vai morrer. Então já te desmotiva. Então eu comecei a dar uma filtrada também, porque esse tipo de conteúdo também te gera ansiedade, né? Você fica ali consumindo essa informação e às vezes você tá focado numa coisa, você tem que entregar, você tem que vender e, cara... Eu confesso que eu fiquei mais focado nas coisas que eu tinha que fazer e eu tive mais resultado comercial do que ficar consumindo informação lá no LinkedIn.
Tem muita coisa que você tem que tentar absorver Filtrar, né? relativamente, né? Que, por exemplo, se você pensar que nem você colocou os ativos digitais, hoje em dia uma empresa, para você ter um certo respeito no mercado, se ela não tiver uma company page bem alinhadinha, Sim. pô, um site, por exemplo, quem Sim. é você se você não tem um site? Uhum. Então, um Instagram, dependendo do seu nicho, um TikTok, mas a área Sim. da saúde eu vejo que ainda não foi para essa área, e pela informalidade da rede eu nem sei se irá. Então, assim, aí você pega todos esses ativos, você tem uma construção institucional muito forte até para o cara olhar e se identificar. É assim que eles se comunicam. Essas são as coisas. Então, de repente, se eu encontrar num evento ou no hospital, eu já sei o que é. Então, assim, por mais que vai morrer, mas é ultra importante que esteja ali, Sim. que esteja alimentado e beleza. Se a estratégia deles agora não é mais essa, eu faço o meu colaborador compartilhar da company page e a coisa engaja. Não, um case que eu admiro, que eu acompanho, dou até os parabéns se alguém da CIMED estiver vendo, é o case da CIMED. Eles conseguem usar, né, os donos das CIMED. empresas ali como influenciadores e tem uma base de seguidores de milhares, assim. E o trabalho que eles fazem assim, de social é muito estruturado e é constante, é o dia a dia, mostra os bastidores, né? Você tem ali os sócios falando sobre a cultura de venda, sobre a cultura organizacional, né? Eles têm aquela coisa do sangue amarelo e tal. Meu, é um case super interessante. Eu acompanho e vejo a movimentação que eles fazem. Então, isso, quando a pessoa fala assim, realmente, a company page em contraponto à página dos executivos, dando a cara, se mostrando ali, realmente as pessoas querem ver isso, porque as pessoas, elas querem ver quem está por trás do negócio, né? Perfeito. Quem está por trás. Então, acho que faz sentido explorar. Eu até aqui na Amplifica a gente começou, né? Somos 2 sócios, eu e a Carol. Esse mês a gente começou a mudar a estratégia. Em vez de sair 5 conteúdos na nossa company page por dia, vai sair 3 lá. A gente começou a testar 3 lá e 2 no nosso. 3 lá e 2 no nosso. 3 lá e 2 no nosso. Porque a gente começa a usar a nossa imagem, também expor mais a nossa imagem e tal. A gente não tem uma base ainda de milhares, mas a gente tá ali, né? Você pega o meu Instagram, é corte do Amplifica Cash o tempo inteiro. E a gente é mais forte no YouTube, que a gente tem bastante visualização e bastante inscritos no nosso canal. Eu já fiz esse teste da postar 1, 2, 3 por dia, postar 1 e postar 2. É bem interessante. Se você tem uma página aí, faça esse teste. Se você posta 3, o terceiro, a visualização é 20% do primeiro. Então a gente começou a fazer bem menos quantidade, né? e mais focado, porque 1 por dia acaba dando uma visibilidade muito maior que você colocar 3, 4, 5. Porque eu vejo algumas páginas colocando até 10, 15, deixando o story ali em cima com aquelas barrinhas bem pequenininhas. E não tem a mesma visibilidade. Então, assim, você vai estar se comunicando para muito menos pessoas do que você fazer um bem estruturadinho uma vez por dia, entendeu? E até porque o LinkedIn, se você quer aumentar a sua exposição no LinkedIn, você vai ter que ir pro Premium, você vai ter que colocar o Sales Navigator na sua conta. Então, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. O preço da publicidade, da exposição tem um preço, né? E as ferramentas não reduzem a entrega, né, das páginas. Por que elas fazem com isso? Eu diminuo a entrega, porque aí o meu cliente vai pensar em formas de aumentar esse alcance. Como que ele vai fazer? Ele vai investir em mídia. Vai aumentar a verba de investimento dentro do LinkedIn. Então a ideia é isso, que a mesma coisa, né? No Instagram, quando começou, mostrava para todo mundo. Publicava lá, todo mundo que estava seguindo via. Depois começaram a limitar para obrigar você a ou criar um conteúdo mais estruturado que o algoritmo, né, vai entregar Joga mais, pra cima, ou você investir em mídia, né? Exatamente. Ou você investir em mídia. O mercado foi se autorregulando para essa daí, né? Então você foi ter uma redução do alcance do Instagram justamente. A última vez que eu vi era 8% que chegava sem você pagar nada, entendeu? Agora, se o negócio viraliza, aí é outros 500. Mas... Não, legal. Muito bom. E assim, como que você hoje, uma pessoa trabalhar com você no seu time, o que você considera, a gente está chegando ao final do Amplifica Cash, o que você considera essencial para uma pessoa trabalhar junto com você, assim, coisas que você fala, esse tipo de pessoa me encanta? Bom, quem trabalha comigo sabe, eu sou extremamente acelerado. O pessoal brinca que eu tenho que respirar pelas 2 narinas, mas não é, cara. Essa área de marketing, as coisas são tão voláteis, tão rápidas, tá acontecendo tudo tão ao mesmo tempo, que eu acho que se você não for pelo menos ligado ali não precisa ser no 220, mas no 150 ali, você acaba ficando para trás, entendeu? Então,
Tecnologia eu acho muito importante, cara, tá ligado nas últimas tendências, principalmente inteligência artificial, algo que há 2, 3 anos atrás eu achava inimaginável. De eu estar tão por dentro, e hoje assim eu não vivo sem. Então, tendências, ser um pouquinho acelerado, não precisa ser muito acelerado. E querer ver a coisa acontecer, né, cara? É muito legal quando você tira uma campanha do papel e vê ela acontecendo, você tem uma ideia que para ativar de uma certa maneira e dar engajamento. E o que seria uma pessoa que não daria certo com você? Quem não tem essa velocidade, ou é quem não se preocupa com o resultado, com a entrega? Não... Cara, demorar demais, assim, para tomar uma atitude. Acho que a gente tem que acabar arriscando. Eu já fui essa pessoa de demorar demais para tomar uma atitude, mas você tem que estar numa posição que você tem que tomar uma decisão, porque a coisa ela é muito rápida. Sim, assumir responsabilidade. É. Né? Não, legal, muito bom. Bom, Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no Amplifica Cast. Se as pessoas quiserem te achar lá no LinkedIn ou no Instagram, por onde que elas te acham? Pelo LinkedIn, o Instagram é minha rede 100% pessoal ali, eu gosto de ficar mais na minha, mas meu LinkedIn é Alepa Gomes. E quiser bater um papo, bom, adoro trocar ideia de business, de negócio, de tendências. E o site da empresa qual é? gfedobrasil.com.br. É isso aí. Espero que você tenha gostado do Amplifica Cast, desse episódio. Mais uma vez eu te convido lá no nosso YouTube, você se inscrever no nosso canal, você ativar as notificações e lá no nosso Spotify avaliar com 5 estrelas para ajudar esse episódio a alcançar mais pessoas. Eu espero que esse episódio tenha sido útil para você e deixe aqui os seus comentários, que com o maior prazer nós iremos responder, e acesse a nossa página oficial para assistir mais episódios como este, amplificadigital.com.br/amplificacast. Até o próximo.